Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Richard falando e neste momento nós vamos iniciar mais uma aula online. Lembrando pessoal que é necessário neste momento que você esteja em casa se cuidando e cuidando da sua família, ok? Bem, na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de admissão. Essa aula se encontra no capítulo de número 2, ok? Do projeto RH. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se encontra neste projeto. Então, a aula de hoje, no capítulo número 2 do RH, fala sobre processo de admissão. A questão do processo de admissão, o que seria ele em si? O processo de admissão, pessoal, é aquele momento em que se contrata uma pessoa para ser prestadora de serviço, ok? E toda pessoa contratada, ela deve, naturalmente, também estar documentada, ok? Então, ao contratar essa pessoa, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Nós precisamos documentá-la. E como nós fazemos isso? Nós fazemos através dos processos que veremos aqui nesse instante. Bem, nós vamos ver aqui hoje sobre registro de empregados, exames médicos, o que é a CTPS, o que é o PIS e o que é o PASEP. Bem, a primeira pergunta para vocês é: você conhece, sabe como funciona o processo de contratação dentro das empresas? Quais são os documentos necessários para se contratar uma pessoa? Você conhece os benefícios que esses funcionários, talvez você, tem direito ao ser contratado? Bem, por que eu falo isso? Na primeira aula sobre o RH, nós falamos que as pessoas, antigamente, antes da legislação trabalhista, elas trabalhavam sem muita segurança. O que eu digo é na questão jurídica, tá? Então, a força de trabalho naquele tempo ali era muito complicado, porque as pessoas elas não tinham segurança quanto à permanência dentro da empresa e até mesmo se fosse mandada embora, elas não tinham nenhuma certeza se teriam ou não algum direito e quais benefícios elas teriam. Então, o que acontece é que, por falta de uma legislação específica com relação a esse propósito, as pessoas acabavam trabalhando em condições muito degradantes. Inclusive, a maioria das pessoas acabava trabalhando simplesmente pela comida. Bem, graças a Deus, nós hoje temos a segurança jurídica através da legislação trabalhista, que é a tão conhecida CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde, através dessa lei, ela obriga aos empregadores, ou seja, os patrões, ao contratar uma pessoa para prestação de serviço, ou seja, o seu futuro funcionário, ela deve registrar esse funcionário. Bem, ao registrar esse funcionário, vocês podem ver aí na tela uma foto aí daquilo que seria a carteira de trabalho e previdência social. Então, ao contratar uma pessoa, o patrão ou a empresa, ela deve requisitar do futuro funcionário que lhes entregue a carteira de trabalho e previdência social. Para quê? Para que possa ser feita as anotações devidas. E as anotações que deverão ser feitas ali são anotações com relação ao momento da contratação, ou seja, a data de admissão, a função que aquele colaborador irá exercer, a questão também de anotações de férias, de aumento salarial ou até mesmo de, no caso ali de uma finalidade da prestação de serviço, o término da prestação de serviço também irá constar
ali. Agora, vocês podem observar que aqui existe uma tela onde tem um campo que está em verde e outra em vermelho. Essa parte vermelha que vocês veem aí significa que a empresa ela está proibida de colocar dentro em carteiras de trabalho tais afirmativas, como, por exemplo, penalidades aplicadas, o motivo da demissão e o atestado médico. Por que isso, pessoal? Porque vai trazer dificuldade, naturalmente, para que esse colaborador, saindo dessa empresa e ingressando uma nova, ele terá muita dificuldade ao perceber que na sua carteira está escrito, por exemplo, um tipo de penalidade aplicada que é a indisciplinada. O motivo da demissão, a tipo de exemplo, tá, pessoal? Estava defraudando a empresa, não sei. Outras coisas mais. O atestado médico, no caso aqui, que é o último. O atestado médico, porque ele vivia doente. Então, constar isso em carteira, naturalmente, iria trazer uma dificuldade imensa para conseguir um novo posto, não é isso? De trabalho. Então, por isso, o que está em vermelho ali é que não pode ser registrado nessa carteirinha azul que vocês estão vendo aí, ok? Porque isso iria atrapalhar, iria dificultar a conquista de um novo emprego por parte do empregado. Outra coisa que precisa conhecer, se você for trabalhar nesta área de RH, no momento da contratação, quando se contrata um funcionário, deve-se pedir a sua carteira para fazer as devidas anotações em carteira e, naturalmente, você faz aquelas anotações em carteira ou, no caso, contador da tua empresa e depois devolve para o dono da carteira. Quem é o dono da carteira? Não é a empresa. O dono da carteira é o seu colaborador ou funcionário. Tá? Então, deve ser feito isso. Inclusive, existe um artigo na CLT, o artigo 29, que diz que existe um prazo de 48 horas para assinar a carteira do empregado a partir da sua admissão, ou seja, a partir da sua contratação. Outra coisa, ao sair da empresa também, o empregado, naturalmente, quando ele está sendo demitido, ele tem que trazer a carteira, que agora já está em suas posses, né? Na posse do funcionário, ele tem que trazer a carteira para que seja dada a baixa da carteira, não é isso? E ao entregar a carteira para a empresa deve devolvê-la também no prazo devido, porque se a empresa retém essa carteira de trabalho do funcionário de forma indevida, o que pode acontecer é que essa empresa ela pode ser penalizada. De que forma? Pode acontecer de ter que indenizar o seu colaborador por você estar com a carteira de forma ilegal, ou seja, por não ter devolvido a carteira no prazo hábil ou prazo estipulado ali para ser devolvida. Bem, também, pessoal, existe naturalmente a questão da documentação para trazer ao ser admitido em uma empresa. Isso depende de empresa para empresa, pode acontecer que exija até mais documentos. Mas uma base, só para se ter uma ideia, né, é preciso, ao ser contratado, você, como contratado, ir tirar uma foto, 3x4, se for homem, apresentar certificado de reservistas, naturalmente observando também a idade, né? Exame médicos da admissão, comprovante de residência, RGs, CPF, título de eleitor. Se for casado, também trazer certidão de casamento. Se tiver filho, trazer a certidão também dos seus filhos, certidão de nascimento e tudo que for necessário que as empresas exigirem, inclusive cartões de vacina e a própria carteira de trabalho. Tá? Para que isso? Para que a empresa, ou se você que estiver trabalhando no RH,
né, possa registrar esse empregado. Tá? Para isso, existe uma ficha ou um formulário que as empresas detêm nos setores de RH para fazer o registro desse funcionário. Pode ser feito isso manualmente ou poderá também ser feito através do computador, tá? A chamada ficha eletrônica. E ali você irá preencher os dados do funcionário. Naturalmente, existe ali um campo onde vai colocar a empresa tal, por exemplo, se fosse o Sebrae, a empresa Sebrae, né, no endereço de Teoflotone, no centro, número tal, 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 contrata o funcionário, aí coloca o nome do funcionário, né, coloca o nome do pai, da mãe do funcionário, se tiver filhos, a idade do funcionário, a data de nascimento, o estado civil, se é casado, se é solteiro, como é que, sabe? Número de documentações ali da própria carteira de trabalho, como também do CPF e tantos outros. Tudo isso deve ser devidamente anotado nesse registro de empregados, onde ficará à disposição da empresa e também das autoridades competentes, no caso também da fiscalização do Ministério do Trabalho, porque tem que ser enviado isso aí, essa documentação devida para esses setores. Então aí está uma ficha aqui, um exemplo de uma ficha. Naturalmente, como nós não estamos presencialmente, mas se quiser tirar um print ou quiser imprimir isso aí, tá? Vocês poderiam, no caso, preencher essa ficha até mesmo com os dados de vocês ou os dados dos seus pais, só para se trabalhar um pouco nessa questão aí, conhecer como funciona. Bem, outra coisa que é importante citar aqui, que quando se vai trabalhar em uma empresa, nós não iniciamos as nossas atividades de imediato sem antes passar por um exame. Por isso, existe um programa de controle médico de saúde ocupacional que averigua, através de médicos credenciados nessa área de trabalho, averigua a situação do futuro colaborador, se essa pessoa encontra-se bem ou não de saúde. E por que isso é importante, passar por essa verificação, por esse exame? Bem, porque além de ser de valia para você, futuro funcionário, conhecer até mesmo como se encontra a sua saúde, tem muita gente que não faz um check-up há muito tempo, e aí vai fazer um check-up ali, e também para a empresa em si, porque a empresa ela ficará resguardada, né, quanto à questão de cumprir a legislação e evitar, inclusive, questões jurídicas futuras, como, inclusive, em processos contra a empresa. Então, é importante que se faça esse exame para observar se a saúde está em dia, se não há nenhum problema, e também evitar, no caso da empresa, né, aí evitar consequências futuras aí, quanto à questão de processos contra a empresa decorrentes desses fatores aí. E aí, você, ao fazer esse exame, naturalmente o médico credenciado irá passar para você o chamado atestado, tá? Para que seja entregue à empresa, mostrando a sua condição, se você está apto ou não está apto para o trabalho. Bem, é bom lembrar que os exames que são feitos ali, a chamada medicina do trabalho, são vários. Dentre eles, nós podemos citar alguns ali, e eu vou colocar para você, e lembrando também que não é só a questão de exame admissional, ou seja, exame quando você está entrando para o trabalho. Não, existe também o exame demissional, quando você está saindo da empresa, e existe outros tipos de exames, como por exemplo, exame periódico, né, que é feito a cada período ali de tempo determinado em lei,
às empresas. Também existe exame de retorno ao trabalho, caso de pessoas que ficaram doentes e outras coisas mais, e quando retorna ao trabalho precisa comprovar que está tudo ok, né? Como também mudança de função, ele era um funcionário tal, de um setor tal, agora ele agora é um funcionário de um outro setor, né? Ou então, ele era um assistente administrativo, hoje ele é um gerente aqui. Então, mudança de função, também é necessário fazer esses exames. Lembrando que quem deve pagar por esse exame não é o funcionário, mas sim a empresa, ok? A empresa é que paga. E, pessoal, também nós temos aqui a respeito do Programa de Integração Social, que é o conhecidíssimo PIS, ou também chamado abono salarial. Bem, o PIS, pessoal, e o abono salarial aqui são duas coisas distintas, mas que caminham ao mesmo tempo juntas. O que eu estou falando para vocês aqui é porque o PIS, na realidade, se trata de uma numeração, ok? Que é feita no seu registro ali de empregado ali, quando você inicia o seu primeiro trabalho. É uma sequência numérica, como, por exemplo, um CPF tem uma sequência numérica, como, por exemplo, um RG também tem uma sequência numérica. E para que aquela sequência numérica? Aquela sequência numérica acompanha você sempre em todas as empresas que você entrar, tá? Para que seja computado o tempo de seu trabalho. Com qual finalidade? Com qual objetivo? Para que você, dependendo das situações aqui que estão apresentadas no quadro, você tenha direito ou não a participar aí do abono salarial, tá? Então, quais requisitos são esses para que você possa ter acesso a esse abono salarial, que é um valor em espécie, tá? Pecuniário, valor em dinheiro. Então, para que você tenha esse acesso e esse direito, você tem que estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS. Você tem que pelo menos ter trabalhado 30 dias ininterrupto no ano anterior a esse pedido, tá? Comprovado em carteira, sempre comprovado em carteira. Não ter recebido mais do que 2 salários mínimos, tá? Só tem direito a esse abono quem recebe até 2 salários mínimos. E, naturalmente, a empresa da qual você trabalha terá que também ter entregue a chamada RAIS, que quer dizer Relação Anual de Informações Sociais ao Ministério do Trabalho e Emprego na tua cidade. Como sacar esse PIS? Existe um calendário que é estipulado pela própria Caixa Econômica Federal, tá? E que é afixado tanto em lotéricas, como também pela rua, ou também você pode acompanhar isso pela internet hoje, no mundo da tecnologia, para que você possa sacar, se você tiver direito, levando em consideração aí a tabelinha a qual a lei é colocado o mês de nascimento, né, e a partir de qual período que você poderá receber. Embora eu coloquei aqui como exemplo uma tabela 2016, 2017, isso não precisa preocupar e levar em consideração, porque o que é alterado na realidade aí é só esse finalzinho mesmo, 2016, 2017, eles colocariam no caso de hoje, 2020. É isso que mudaria, continuaria 28/7/2020, exemplo do primeiro, 18/8/2020, exemplo do segundo, até o final de tal data de 2020, tá? É só para vocês terem uma ideia como isso funciona. E já finalizando aqui, pessoal, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o chamado PASEP. Você já viu falar isso? As pessoas dizem assim, eu vou pegar o PIS-PASEP, existe o PIS-PASEP, sempre acompanhando os dois juntos, essa nomenclatura, PIS-PASEP. PIS e PASEP são basicamente a mesma coisa. O que diferencia um do outro é que o PIS ele é específico para funcionários da iniciativa privada, ok? Pessoas que trabalham no comércio e tantas outras coisas mais, fábricas e tudo. E o PASEP
ele é exclusivo para pessoas que trabalham na iniciativa pública. Por exemplo, funcionários públicos, ok? Que têm direito aí ao PASEP. E muda alguma coisa em valores? Não. Funciona da mesma forma esse programa, tá? É o mesmo critério do PIS, é o critério do PASEP, com a diferença que um é para funcionário da iniciativa privada, esse é o PIS, e outro para iniciativa pública, esse é o PASEP, ok? Eles têm os mesmos direitos. E outra coisa também, o PIS é exclusivo, direcionado ao funcionário da iniciativa privada pela Caixa Econômica Federal, é onde você retira o PIS. O abono salarial. Já o abono pelo PASEP é retirado pelo Banco do Brasil, ok? Então, o Banco do Brasil é que fica a cargo do PASEP. A Caixa Econômica Federal é que fica a cargo do PIS. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que nós vimos foi sobre o processo de admissão, os documentos necessários na hora de contratar o seu futuro colaborador, exames médicos que deve ser feito, a apresentação da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e vimos sobre o PIS e sobre o PASEP. Eu estou finalizando aqui, eu espero que tenham gostado da aula e, antes de mais nada, deixo inclusive a dica para que vocês nos acompanhem na próxima aula, que será sobre contrato de trabalho, tá? É muito importante que vocês possam participar conosco, assim como participava presencialmente. Vocês deverão fazer a leitura do capítulo de número 2, sobre essa aula de hoje, processo de admissão, e eu peço também para que vocês realizem as atividades, além das atividades que serão postadas através do link de acesso no Gmail, vocês também deverão fazer a atividade que se encontra no livro de vocês. Vocês vão encontrar a atividade de hoje no livro Exercício, ok? No livro de Exercício, no capítulo de número 2 do RH. No mais, pessoal, eu deixo para que vocês agora possam realizar as atividades que lhes foram propostas aí, e quero já finalizar aqui agradecendo por vocês estar conosco até este momento, deixando uma mensagem final aqui para vocês. E espero encontrar com vocês em breve, que Deus abençoe a casa de vocês, ok? Muito obrigado, eu finalizo por aqui. Um abraço.